E agora vamos falar de política nacional. O que o novo governo deve fazer para tirar o país da crise? Uma coisa é certa, a proposta de recriação de novos impostos, entre elas a CPMF, consegue desagradar tanto o empresariado como o povo nas ruas. Acompanhe. Governo novo, problemas antigos. E o remédio para tentar tirar o país da UTI será amargo. Os ministros de Michel Temer assumiram os cargos anunciando medidas duras, mas, segundo eles, necessárias para recuperar a saúde da economia. O novo ministro da Fazenda, por exemplo, disse que pretende acabar com subsídios e desonerações, o que chamou de Bolsa Empresário. O novo governo pretende encontrar uma solução rápida para a dívida dos estados com a União e quer mudar regras da Previdência, criando a idade mínima para a aposentadoria e aumentando o tempo de contribuição. As ações para tirar o país do vermelho incluem também aumento da carga tributária, ou seja, a população vai ter de pagar mais impostos. A situação das contas do governo federal é tão ruim que devemos fechar 2016 com um déficit superior a 100 bilhões de reais. Em outras palavras, vai faltar esse montante para pagar despesas. Por isso, o governo quer criar novos impostos. A Federação do Comércio de Goiás está confiante numa melhora da economia com o novo governo, mas não quer nem ouvir falar em novos impostos como a CPMF, que deve ser recriada. Novos impostos não, porque nós já temos impostos demasiado e uma complexa legislação tributária, pior ainda, além de serem a carga muito elevada, ela é complexa. Para o presidente da FEComércio, o governo deve sim cortar na própria carne, em vez de transferir a conta para a sociedade. É preciso diminuir gastos. O governo tem essa alta dívida pública hoje porque exagerou nos gastos. E gastos que não foram a favor da população, todos nós sabemos. Hoje nós estamos com a dívida pública aproximando de 80% do PIB. É exagerado? É insuportável para qualquer país. A população, que está ansiosa por dias melhores, também é contra aumento de impostos. Querer mais imposto aí acaba com o nosso Brasil, né? Mais imposto não dá conta, não. Horrível, pior do que saiu, bem pior. Meu Deus, que situação complicada. Vamos falar mais de economia, de política, agora ao vivo com a senadora do PSB, Lúcia Vânia. Boa tarde, a senhora. Boa tarde. Boa tarde, senadora. Boa tarde. A senhora sentiu como é que está, né, a opinião do brasileiro, a expectativa. Eu gostaria de saber da senhora, o PSB mantém apoio ao governo Temer, mas endossa a participação nele? Olha, na verdade, o PSB definiu pelo executivo do partido apoiar o governo no Congresso Nacional. Foi escolhido um membro do partido para o Ministério de Minas e Energia, mas o partido não o apresentou oficialmente. Agora, é claro que o PSB, que estava na oposição ao governo Dilma, endossa o novo governo porque nós precisamos fazer uma unidade nacional para solucionar essa crise que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores crises que nós já passamos. E endossa também, senador, essa proposta de criar novos impostos, porque o problema do governo é caixa, não tem dinheiro para se manter, para pagar as contas, as despesas correntes. É uma coisa muito dura essa questão dos impostos, mas, na verdade, a gente que lida com orçamento sabe que não tem onde cortar mais. O presidente interino cortou uma quantidade grande de ministérios, mas isso não é suficiente para cobrir o rombo das contas públicas. Hoje, as contas públicas têm um rombo na ordem aí de quase 120 bilhões de reais. E, na verdade, não soluciona esse problema se não houver
reformas tanto da Previdência quanto trabalhista, e também, posteriormente, pode ser, eventualmente, um aumento de impostos. É claro que o Congresso Nacional não administra bem essa questão dos impostos, assim como a sociedade. O Congresso é o reflexo da sociedade. E é claro também que o Temer está muitíssimo preocupado com o anúncio e a repercussão negativa dessas medidas, inclusive já está entrando em contato com os sindicatos, mas isso não basta. É preciso apoio entre os deputados, entre os senadores e principalmente o apoio popular, que vai ser mais difícil. O que a senhora acha? É muito difícil, porque, na verdade, as pessoas sentem a crise, e a crise está no desemprego, são 12 milhões de desempregados. As pessoas sentem a crise na inflação, mas é muito difícil as pessoas estarem predispostas a sacrifícios, porque, na verdade, a população brasileira está sofrendo com essa crise há quase um ano. Mas não existe alternativa. Recentemente, eu tive a visita de um grupo de empresários de Goiás que foram lá para me pedir que votasse em favor do impeachment. E foi muito interessante que eles levaram a bandeira brasileira e tiraram foto, aquela coisa toda. Eu disse, eu quero ver vocês aqui também com a bandeira na hora de fazer o ajuste. Porque ajuste é sempre difícil, doloroso, né? Ninguém quer perder privilégio. E algum já apareceu lá, senadora? Ainda não, mas vai aparecer. Senadora, a senhora acha que agora, depois dessa mudança toda, da chegada do Temer, o Congresso é outro, o pensamento é outro e que vai, inclusive, apoiar essas medidas, mesmo que elas sejam impopulares, para ver se a gente sai dessa situação? Olha, eu posso responder mais pelo Senado. A Câmara é mais difícil. A Câmara tem uma composição hoje muito complexa. Nós temos lá representados, dos 32 partidos, deve ter uns 30 lá representados. Então, para você acomodar esses... cai ou não cai, uma situação complexa também. Para você acomodar esses interesses é muito difícil. Agora, no Senado, grande parte dos senadores já foram governadores, já foram ministros. Então, a situação é mais calma. Eles sabem da importância de fazer o ajuste, e hoje tem os maiores partidos, PSDB, PSDB, PMDB, PSB, PPS, estão juntos nessa decisão, mesmo porque esses partidos trabalharam em impeachment. Agora, esses partidos são obrigados a referendar o novo governo e, inclusive, as reformas. Agora, senadora, quando nós falamos de impeachment, o principal motivo foram as pedaladas fiscais. Mas, na opinião da senhora, o que mais inviabilizou o governo Dilma que não pode se repetir agora com Temer? O que mais inviabilizou o governo, além desse descompromisso com o Congresso Nacional, editando decretos e fazendo essas pedaladas em desrespeito à rede de responsabilidade fiscal, mas o que inviabilizou realmente o governo dela foi a falta de apoio no Congresso Nacional. E ele vai conseguir? Isso é que foi a grande dificuldade que ela teve. Ela não é uma pessoa que tem facilidade para lidar com o mundo político. E, com isso, ela não conseguiu passar as medidas que eram necessárias para ajustar as contas, mesmo porque na campanha, houve uma campanha muito acirrada e ela fez uma série de propostas dizendo que o país estava muito bem, que as coisas corriam tudo dentro da normalidade e logo em seguida... Assim, né? Na opinião da senhora, Temer conseguirá esse apoio no Congresso? Até porque se o Temer consegue isso no Congresso, até porque ele tem um ministério hoje congressista, né? 57% são representantes do Congresso. O atual presidente, ele tem uma experiência política muito grande, né? Já foi parlamentar, já foi presidente da Câmara, transita muito bem no Congresso Nacional. É claro que ele vai ter muito mais facilidade do que ela. Agora, eu não sei até quando esse apoio para essas medidas tão duras que precisam ser tomadas terá esse apoio que ele precisa.
Ok, senadora, muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Meio-Dia para discutir com a sociedade goiana esse problema que não é só de Goiás, é do país inteiro. Inclusive, o Temer tem um primeiro teste de fogo, a primeira prova de fogo hoje, que é o encontro com as centrais sindicais para falar da reforma da Previdência, que mexe com o interesse de todos nós. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, uma boa A tarde. senhora volta para Brasília agora? Volto para Brasília Boa agora. sorte, porque o clima lá está tenso, Muito obrigada, né? lá o clima não está bom.